Olá, hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2016. Veja as principais informações de hoje do Sentinela Notícias. Coordenador da terceira Copa Coman Feminina fala sobre as partidas deste final de semana. Órgãos do consumidor vão cobrar explicações para o aumento da gasolina abusivo no estado do Amazonas. Militares combatem a Aedes aegypti no Pará. Coordenador da Escola de Música, Manuel Rodrigues, fala sobre o processo de inscrição. E você vai ver ainda os principais assuntos discutidos hoje na Câmara Municipal de Óbidos. Essas e outras informações você acompanha agora no Sentinela Notícias, que já está no ar. Olá, bom fim de tarde a todos. A segunda edição do Sentinela Notícias desta terça-feira já está começando. Obrigada a você que nos acompanha aqui na cidade e também nas comunidades. Na segunda edição de hoje vamos começar falando sobre esporte. O coordenador da terceira Copa Feminina Coman fala das rodadas que estão acontecendo durante os finais de semana. Acompanhe. Olá para você aí de casa, a terceira edição da Copa Coman é um sucesso e as atletas estão se preparando e se preparam também para essa grande modalidade que acontece, destacando também o futebol amador feminino aqui no município. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o idealizador desse projeto, que é o maior sucesso, com Isamarques Soares. Isamarques, a gente verifica aqui a participação do público e a participação das atletas nessa competição, já que são 12 times participando, né? Como é que tem sido esse desempenho das atletas, dos times também que estão acontecendo aqui no município nessa terceira edição? Obrigado, Jailton, obrigado à equipe da Sentinela TV por dar essa cobertura ao futebol feminino, que futebol também é para mulher. Para vocês terem uma ideia, que a primeira Copa, nós estamos na terceira edição, a primeira Copa foram 6 equipes, a terceira edição são 12 equipes, e cada equipe equilibrada. Para você ter uma ideia que não está nada decidido quem passará para a segunda fase. Então, esse final de semana tem rodada aqui no Campo do Mariano e no Campo da Expofal. Faltam 2 rodadas, onde essas 2 rodadas são 2 rodadas decisivas. Agora a gente vê também o desempenho das equipes, né, que são altíssimas, né, Isamarques? Exatamente. Para você se ter uma ideia, teve equipes que ano passado fizeram apenas 1 ponto e hoje é líder. Teve equipes que ano passado não fizeram nenhum ponto e hoje estão lutando pela sua classificação. Evoluiu de um ano para cá. Para vocês terem uma ideia, isso é só um exemplo de como é que está o futebol feminino. Essa mesma Copa nós fizemos na comunidade do Silêncio, que deu 6 equipes. Então, hoje nós temos 4, 5 equipes da zona rural participando. É a equipe do Fortaleza, do Cipó, é a equipe do Arapucu, é a equipe do Japim, é a equipe do Silêncio e a equipe da área da cabeceira. E 7 equipes da cidade. Agora, como é que está o jogo para esse final de semana? Esse final de semana teremos no campo da Expofal Silêncio versus as Inocentes, Galácticas versus a área da cabeceira. No campo do Mariano nós temos Estrelinhas versus Santa Terezinha. E se não me falha a memória, o outro jogo é Coleguinhas e Bela Vista, se eu não me engano. Às 15h30 começa a primeira partida. E deixar esclarecido aqui ao público que gosta do futebol feminino, que a segunda fase, onde será apenas com 8 equipes, classificando 4 da chave A e 4 da chave B, será no estádio. Ontem eu tive uma conversa com o secretário de esporte, o Cláudio, conhecido como Tatu, e com o prefeito Mário Henrique, onde eles sinalizaram e irão abrir o portão do estádio para que a gente faça a segunda fase da Copa no estádio, uma vez que o estádio estava sendo recuperado alguma parte do gramado. Então, a partir de março, nós vamos fazer no estádio, porque a nossa intenção, como foi ano passado, que você pude prestigiar, onde você foi jurado para a escolha da musa da Copa Coman de Futebol Feminino, nós fizemos no Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, esse ano não vai ter como fazer no Dia Internacional da Mulher, porque do ano passado para cá aumentaram 4 equipes.
Mas está tudo certo, tudo programado? Tudo programado, vai ter a musa, inclusive a premiação da musa nós já temos o patrocinador, que é da nosso amigo Paulinho, da Oriversaria Medista, que está nos dando um apoio. Ele esteve aqui no sábado comprovando o belo futebol que as mulheres têm apresentado, juntamente com o companheiro Emano, que esteve também prestigiando. Beleza, conversamos aí com o idealizador da terceira Copa Comã, então tá certo, você também pode participar já nesse final de semana desses jogos que vão acontecer aqui no campo do Mariano e também no campo da Expofal. Retornamos com você, Ana Paula. E só lembrando a você, torcedor, que as partidas estão acontecendo no campo do Mariano e no campo da Expofal. Vamos agora para as notícias regionais. Os órgãos de defesa do consumidor se reuniram na Câmara Municipal de Manaus para discutir o recente aumento do preço dos combustíveis nos postos da capital. No encontro ficou decidido que os empresários terão que explicar na Justiça os motivos por que os novos aumentos. Veja na reportagem de Caio Fonseca, da Band Amazonas. De dezembro de 2015 até o final do mês passado, o preço médio do litro da gasolina em Manaus custava R$ 3,45. Porém, tudo que é bom dura pouco. No último dia 2, quase todos os postos de combustíveis da capital subiram o preço da gasolina sem que a refinaria tivesse repassado algum reajuste. Não podemos admitir e nem acreditar que numa terça-feira todos os empresários tenham tido a mesma ideia de aumentar o valor da gasolina para R$ 3,89. Aí é querer subestimar a inteligência dos representantes dos órgãos de defesa do consumidor e do próprio consumidor. Com características da prática de cartel, a Defensoria Pública do Estado pretende acionar a Justiça para punir os empresários que subiram o preço da gasolina de uma vez só. Afinal de contas, durante mais de um mês se ficou regulando a gasolina pelo preço de 3,45. De uma hora para outra, subir para 3,87, alguma coisa de extremamente estranha está acontecendo. O papel dos órgãos de defesa do consumidor não é ficar observando as escusas dos fornecedores, mas sim fazer a defesa do consumidor. Houve um aumento, é irregular, tem que haver uma ação judicial. Esse representante de uma rede de postos de combustíveis tentou justificar durante a reunião de hoje na Câmara Municipal de Manaus que os preços subiram porque precisam de uma margem de lucro de pelo menos 18% para manter a estrutura dos postos em funcionamento. Se ele não tiver uma margem, no mínimo dessa que eu falei para vocês, em torno de 18%, ele não paga a conta. Só de ICMS na gasolina é 25%. Os economistas dizem que a matemática feita para chegar ao valor da gasolina que é praticado aqui no Brasil dificilmente fecha. E o problema começa ainda lá em cima, quando a Petrobras, no cenário internacional, compra o barril de petróleo por um valor bem barato. No entanto, repassa esse petróleo já com um valor elevado. A estatal tem feito isso porque nos últimos anos foi saqueada pela corrupção. Aqui em Manaus ainda existe um problema ainda mais grave, que é questionado por órgãos de defesa do consumidor. O preço da gasolina está bastante elevado e os empresários não conseguem justificar este preço. O motivo real do aumento é que os postos estavam com margem zero. Os postos estavam sem margem de lucro, praticando uma margem negativa. Então a margem que não tem como continuar um preço que estava. Por isso que aumenta. Mas não vai um pouco contra o senso do comércio, que é que se você está tendo prejuízo, é óbvio que você não vai manter aquele preço? Por isso que não foi mantido. Por isso que não foi mantido, porque estava dando prejuízo. Aí eu pergunto, por que durante 2 meses conseguiram cobrir custos com uma gasolina a R$ 3,45 e agora tem que aumentar para R$ 3,89 para cobrir custo? Isso não é justificativa, isso não convence os órgãos de defesa do consumidor. Ao final da reunião, ficou decidido que a força-tarefa formada por órgãos de defesa do consumidor vai acionar a Justiça para que a gasolina volte a ser comercializada no valor médio de R$ 3,45 o litro. Nesta mesma reunião, a coordenadora do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, anunciou que o órgão deve lançar nos próximos dias um aplicativo que vai orientar os consumidores a encontrar um posto com os preços dos combustíveis mais em conta. Porque nós precisamos fomentar essa pesquisa de preço. Nós precisamos informar a população onde que está aquele posto vendendo mais barato. Por quê? Porque nós precisamos acirrar a concorrência. Esperamos que haja uma boa explicação mesmo.
E ainda falando das notícias regionais, por determinação do Ministério da Defesa, ontem foi realizado em Belém uma grande mobilização, todos contra a dengue. Mais de 1.700 militares da Marinha do Brasil atuaram com o apoio dos agentes de saúde da capital, com o objetivo de conscientizar a população sobre o combate e a proliferação do Aedes aegypti. Os trabalhos começaram cedo e, acredite, a maioria dos focos foram encontrados nas residências. Veja na reportagem de Cássia Medeiros, da RBA TV Band. O trabalho começou cedo para 1.700 homens da Marinha em Belém. Com o apoio de agentes de endemias, eles saíram à caça do mosquito da dengue. Em grupos, percorreram vários bairros da cidade, visitando casas e orientando moradores. Não foi preciso muito tempo para encontrar o alvo dessa missão. Escondidas entre as plantas nesta casa do centro histórico, as larvas do Aedes aegypti aproveitavam o conforto do copo descartável abastecido de água. Nós estamos fora da residência e você já viu que a situação ela já começa fora, né? Aqui nas plantas, né? Olha, deixaram copos e aqui é encontrado o foco. Se não tiver uma manutenção, uma limpeza, seja fora, seja dentro da residência, sempre vai ser encontrado. Isso comprova o que disse o ministro do Planejamento, Valdir Simão, que veio a Belém acompanhar as ações. 70% dos focos estão dentro das casas. As residências precisam ter um olhar atento das donas de casa, das crianças, de toda a família, dos maridos, para identificar os focos e eles possam ser erradicados. Porque o ovo do mosquito pode durar até um ano aguardando água, aguardando chuva para poder eclodir. Portanto, essa é uma vigilância constante. No Pará, mais de 9.000 militares das Forças Armadas foram mobilizados para fortalecer a corrente contra o transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Cada integrante das Forças Armadas está focado nessa missão e o objetivo maior, a efetividade dessa ação, será proporcionada pela eliminação do foco do mosquito da dengue e da zika vírus e da chikungunya. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, em 2015, o Pará registrou quase 5.000 casos de dengue, 14 de febre chikungunya e 42 de zika vírus. Este ano, 191 pessoas já contraíram dengue. Um caso de febre chikungunya foi confirmado e outros 5 de zika. 6 crianças nasceram com microcefalia. As mães tiveram sintomas do vírus da zika. Os números foram apresentados à comitiva do ministro. O governo federal garantiu recursos para o enfrentamento do problema. Publicamos ontem um decreto de programação orçamentária e financeira com um contingenciamento, com um limite restrito de orçamento de 3/18 do orçamento deste ano. Portanto, há um controle dos gastos e o governo federal está atento a essa questão fiscal para que nós possamos cumprir a meta estabelecida pelo Congresso. Além das visitas às residências, a ação de combate também conta com espaços de esclarecimento. Na Praça Batista Campos, barracas foram montadas para a distribuição de panfletos. Se cada um fizer a sua parte, o Aedes aegypti vai ter que procurar outro lugar para reinar. Muito boa essa mobilização da Marinha, também do Exército Brasileiro, como a gente viu em outras reportagens. Mas lembre-se, você é que tem que fazer a sua parte. E você vai ver no próximo bloco, coordenador da Escola de Música, Manuel Rodrigues, fala sobre o processo de inscrições. E mais, você vai ver os principais assuntos discutidos na Câmara de Óbidos.
A segunda edição do Sentinela Notícias está de volta. Obrigada a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela Sentinela TV, Canal 7. Vamos agora falar de desenvolvimento social. Hoje pela manhã, a nossa equipe conversou com o coordenador da Escola de Música, Manuel Rodrigues, que antes era um projeto e agora passou a ser um centro de convivência. Ele explicou como está funcionando as inscrições para que crianças e jovens de 7 a 17 anos ingressem no centro. A Escola de Música, antigamente, ela era um projeto social, né? E a partir de 2013, a escola ela passou a ser um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do MDS. Quando passou a ser um serviço de convivência, nós tivemos que mudar várias situações dentro da escola, principalmente, né, acolher os alunos, os usuários de uma forma diferente. A escola, nesse ano de 2016, ela vai trabalhar da seguinte maneira. Estamos, a equipe da SENDES, a equipe técnica, psicóloga, assistente auxiliar social, ela está indo nas casas, nos bairros, porque a nossa meta é alcançar o público prioritário. O que significa o público prioritário? Dentro do serviço de convivência, nós temos que ter 50% do público prioritário e 50% do público não prioritário. O nosso público prioritário são aquelas crianças, adolescentes que estão na vulnerabilidade social, né, que estão com alguma defasagem escolar, né? Então, é nosso interesse buscar eles e trazer para dentro do serviço social. A Escola de Música, no ano passado, comemorou 10 anos de existência nesse município. E conversando com a secretária Amanda Filizola, nós constatamos que a escola precisava de uma reforma nesses 10 anos. Então, a partir dessa conversa, na quinta-feira estaremos entregando uma escola diferenciada, com 3 salas climatizadas, com 3 salas com lajotas, com forro, completamente dando a possibilidade para as crianças e adolescentes virem, ter melhor música, incluindo também que nesse ano não vai ter só música, vai ter música, dança, vai ter esporte. Tivemos que fazer uma nova escola, né, dentro das possibilidades que nós temos. Tivemos que fazer um novo planejamento e graças a Deus que muitos estão aceitando. Nós estivemos no ano passado na comunidade do Garapé Sul com 80 alunos. E ali deu certa parceria e retornamos à comunidade e lá nós fechamos novamente a parceria com a Escola Mestre Pacífico, onde ficou marcado para começar dia 11 com 100 alunos naquela referida escola. Também fechamos lá na comunidade do Flechal, lá no serviço Nova Geração, vamos ter uma aula de música lá, vamos ter aula de música aqui na cidade, lá no espaço onde era o Projovem, que agora é a Nova Geração. Vamos ter também aula de música lá no espaço do Bom Menino, lá em Santa Terezinha. Então, quem quiser procurar, conhecer a Escola de Música, até mesmo fazer a sua inscrição, as coordenadoras, como eu falei, a equipe técnica está indo nas casas, está buscando as pessoas prioritárias para o nosso serviço, mas pode também no CRAS 1 e no CRAS 2 para ter informação de como pode entrar na Escola de Música. Você que é pai ou responsável e ficou interessado que o seu filho participe, é só procurar o CRAS 1 ou o CRAS 2 e falar com as assistentes sociais. Só lembrando que só pode ingressar crianças de 7 a 17 anos. E vamos falar agora das notícias do Poder Legislativo. Hoje foi discutida a última sessão ordinária na Câmara Municipal de Óbidos. Várias demandas foram apresentadas pelos parlamentares. Hoje também foram feitos pedidos das primeiras moções do ano. Acompanhe. No plenário, o doutor Emanuel Simões Rodrigues, aconteceu na manhã desta terça-feira a última sessão ordinária da semana da Câmara de Vereadores. Na tribuna, a vereadora Rosângela Carvalho fez uma fala direcionada à realização do Carnaval 2016, parabenizando toda a organização e elencando o aquecimento da economia como fator muito positivo. Os comentários hoje que a vereadora Rô se deteve na tribuna foi em agradecimento, né, à nossa população, primeiro a Deus, depois a nossa população, ao prefeito Mário Henrique, a todos os secretários, ao Sandro Silva, com todos os seus funcionários e a população em geral, porque o Carnaval cresceu, o Carnaval é um evento de grandeza em nosso município e o Carnaval é de todos os obidenses, entendeu? E nós mostramos que nós sabemos receber
e fazer o carnaval. Esse elogio que eu faço é para todos os que brincaram e aqueles que organizaram, porque nós somos felizes quando nós mostramos felicidade na nossa população. Carvalho enfatizou durante seu pronunciamento também a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, que traz a proposta do cuidado com a casa comum. A vereadora destacou a importância de destinar corretamente os resíduos sólidos. Nós tivemos o lançamento, domingo, da campanha da Fraternidade. O Papa foi muito feliz quando colocou que a nossa responsabilidade é de todos, é da população, é dos políticos, enfim. Tudo que o meio ambiente tem de bom ou de ruim, a responsabilidade é nossa, é de cada um. Vamos cuidar melhor do nosso lixo, porque quem é que produz o lixo? Somos nós, entendeu? Isso ficou muito claro na homilia de domingo, no lançamento da campanha da Fraternidade. Então, quem produz, então nós somos responsáveis pelo aquilo que produzimos. A vereadora Maria do Carmo, em entrevista, falou sobre uma reunião que aconteceu na manhã de hoje entre o Executivo Municipal e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos. Foi uma reunião em que se estabeleceu metas, né? O prefeito explicou os motivos do atraso, no caso de não ter pago o piso de janeiro, e automaticamente ele se comprometeu no mês que vem a pagar corretamente o piso e também o que faltou do mês de janeiro. E com relação à Lei 4.150, né, que estabelece uma porcentagem a mais, que é 11,36, vai ser repassado aos professores, né, aos profissionais da educação, automaticamente, de uma forma diluída também, em 10 meses, né, será feito esse processo. E o prefeito se comprometeu a estabelecer essa meta. Foi sugerido também pelo sindicato que se diminuísse essa parcela em 7 vezes, mas ele foi enfático de dizer que nós temos que ver a realidade, que nós sabemos que muitos municípios estão em atraso com seus funcionários públicos. Graças a Deus a gente verificou um avanço em Óbidos nesse processo e automaticamente todos os funcionários têm o direito, né, que não foi lhe pago. E lá esteve presente o prefeito e também o secretário de Saúde, a secretária de Promoção Social. Outro assunto abordado durante a sessão está relacionado ao seguro-defeso, segundo defende o vereador Hilder Afonso. Eu acho que nós, presidente de colônia, presidente de sindicato, presidente de colônia, temos que se reunir, que esse não é o momento. O momento é nós protocolarmos o nosso requerimento. Os requerimentos ainda estão todos na colônia, às vezes ainda está no sindicato. O nosso não, o nosso já está na federação em Belém, aguardando. Agora, o que eu acho que é uma solução mais rápida para o governo que está hoje é nós se reunir, presidente de colônia, associação e sindicato, e fechar o Rio Amazonas. Aí sim, manda ofício para todos os órgãos, dizendo que o que vai ser fechado. Aí há uma solução de imediato. Quanto isso, se nós não se reunir, um puxa para cá, um fala isso, fala aquilo, as coisas não funcionam como eles querem. Eu sempre converso com o senador Flecha Ribeiro, ele me passa as informações, e o que eu acho é que os pescadores estão sendo prejudicados. Então nós, presidente, temos que se unir. Se nós se uníssemos aqui o Baixo Amazonas, para a gente fechar aqui, seria uma ótima opção que rápido a gente ia ter alguma coisa, alguma resposta do governo federal. Quanto isso, até ele arrumarem dinheiro para pagar os pescadores, que eu tenho certeza que esses pescadores vão ser pagos. Agora a gente temos que ter agilidade e temos que fazer pressão no governo. O presidente do Legislativo, vereador Nivaldo Aquino, classificou os trabalhos pós-carnaval como produtivos. Realmente o retorno da Câmara pós-carnaval aqui foi muito bom, muitos trabalhos foram apresentados, a gente está trabalhando intensamente para que algumas coisas no município comecem a se encaixar também. A gente está preocupado quanto à questão da chuva, quanto à realização das enxurradas, né, que está acontecendo no município, a gente acaba se preocupando, até porque tem muito trabalho que já foi feito e que com certeza com essa chuva que está se formando aí pouquinho, mas já está começando a danificar. Mas também a gente está preocupado, Marcos, na área de saúde, principalmente na nossa região, ali Paraná de Baixo, que
uma região que fica longe da sede do município, que somente através de barco, de embarcação, que você acaba chegando. E tem uma dificuldade no atendimento da saúde. Então a gente está reivindicando ao Executivo Municipal que seja implantado, construído um posto de saúde naquela região ali, margem do Garapé do Pinto. E antes de terminarmos essa edição, eu queria parabenizar a todos os repórteres de nossa cidade pelo seu dia, que é comemorado hoje, dia 16 de fevereiro. E com essas informações nós vamos ficando por aqui. Mais notícias em nossa primeira edição ou em nosso site sentinelatv.com.br. Para você eu desejo uma excelente noite. Fique agora com o Jornal da Band.